tava fazendo ultrassom, a gente tava batendo papo, eu falei, doutor, tem uma notícia pra te dar. Essa é minha última consulta, eu decidi ir pelo parto humanizado. Melhorou, né, essa coisa de informação mesmo, de consciência do que a gente tem hoje. E aí cheguei em casa, sozinha, sem as enfermeiras. Já não tava dando certo com as enfermeiras. Você imagina sozinha. Mamãe, tem um bebê na sua barriga. Tem um bebê na sua barriga. Levantou, saiu correndo pra cozinha e falou, papai, tem um bebê na barriga da mamãe. Tem um bebê. Que agora tem legislação que não pode usar celular na sala de aula, que eu acho incrível. Oiê! Mais uma quinta-feira aqui no A Mãe Tá Off. Hoje um pouquinho diferente, porque Paola foi viajar com as crianças, comemorar o aniversário do afilhado dela. Nada mais justo do que a gente liberar a Paola essa semana, né? E eu vou tocar aqui com vocês. Então já vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, avaliar o vídeo, se inscrever, comentar e também avaliar a gente no Spotify. Se estiver escutando a gente, dê suas 5 estrelinhas para ajudar a gente na divulgação. Segue a gente nas redes sociais, amaintaoff.podcast em todas elas. É só apontar a câmera do seu celular aqui, se estiver vendo a gente pelo YouTube. Aponta a câmera do seu celular para cá, no QR Code. Estamos por cá. E é isso, hoje eu tô muito animada, mas antes de apresentar, o início de ano é sempre uma ótima oportunidade pra gente pensar no futuro dos nossos filhos e investir no aprendizado deles. É sem dúvida o melhor presente que a gente pode dar. E por isso que eu quero falar sobre o Kumon, que é um método de estudo que vai muito além das matérias. Ele é um verdadeiro aliado das famílias na educação, ajudando na rotina escolar, no planejamento de estudos e criando o hábito diário de aprender. No Kumon, as crianças estudam inglês, português, matemática e até japonês, mas o maior diferencial está na forma do aprendizado. Cada aluno segue o seu próprio ritmo, se desenvolvendo com mais confiança e autonomia. Eu mesma já fiz Kumon e eu sei o impacto positivo que ele traz. Mais disciplina, mais organização e segurança na hora de estudar. Você quer saber mais? Vem assistir esse filme aqui com a gente. Para escolher o melhor na educação dos filhos, é preciso uma boa dose de confiança. A minha mãe escolheu o Kumon para fazer parte do meu aprendizado e agora a minha filha aprende com o Kumon. Eu sei que, assim como eu, ela vai desenvolver concentração e autoconfiança, além de todo o aprendizado escolar. Tudo isso seguindo seu próprio ritmo. Então, minha dica de mãe: aproveite o início do ano e matricule agora o seu filho. Você vai ver, quem faz Kumon aprende pra vida. É esse tipo de transformação que a gente quer ver nos nossos filhos, não é? E a boa notícia é que nesse começo de ano o Kumon tá com matrícula grátis. Se você estava esperando o momento certo, ele chegou, agora é a hora. Acesse kumon.com.br e encontre a unidade mais próxima, agende um teste de diagnóstico gratuitamente. O Kumon pode ser um grande aliado na educação dos seus filhos. Aproveitem, hein? E eu vou agora apresentar finalmente quem tá aqui com a gente, porque estamos com uma atriz que eu tenho certeza que você conhece. Se você assistiu Pantanal, você conhece a Zefa? Hoje estamos com a mãe do Daniel, de 8 anos, o Arthur, que tá no forninho. A gente tá aqui com ela, a Paula Barbosa. Seja bem-vinda! Obrigada, muito feliz pelo convite. Ainda mais pra falar desse assunto que é tão gostoso. Quando a gente vira mãe, a gente vira monotemática, né? A gente só quer falar sobre isso. É verdade. E me conta, Paula, você é atriz, fez a Zefa em Pantanal e outras novelas na Globo. Você tá grávida agora depois de 8 anos. Então vamos começar do começo? Bora. Vamos começar da gravidez do Dani. Tiveram algumas complicações, né? Quando ele nasceu, teve violência obstétrica. Conta um pouco da sua experiência de mãe de primeira viagem. Pois é, eu nem imaginava que eu fosse passar por tudo que eu passei. Mas enfim, quando eu descobri que eu tava grávida, a primeira coisa foi marcar uma consulta com o meu médico, que era o médico da nossa família, da minha mãe, minha irmã, tinha feito o parto da minha irmã também. E me tratava desde que eu fui a primeira vez de um ginecologista, ele me conhecia super bem. Só que durante o meu pré-natal, eu comecei a pesquisar sobre o parto humanizado e me interessei, queria experimentar, procurei, né, lugares que seguem esse processo. E eu fui numa última consulta avisar meu médico que eu era apaixonada por ele, que eu ia encerrar o pré-natal com ele para começar a seguir humanizado. Quando eu fui nessa consulta, durante o ultrassom, ele tem um aparelho no consultório dele,
Tava fazendo ultrassom, a gente tava batendo papo, eu falei, doutor, tem uma notícia pra te dar. Essa é minha última consulta, eu decidi ir pelo parto humanizado, eu vou seguir em tal lugar. E eu sei que você não segue esse método, mas eu quero aqui agradecer por tudo até aqui. Beleza, nesse momento, ele não falou nada, terminou o ultrassom, fui pra mesa dele. Ele, olha, Paula, bom, antes de tudo, preciso te dizer que você tá com um problema aqui, sério, que eu acabei de ver no ultrassom, e você vai precisar de uma cirurgia. Me deu o pedido, né, de internação, tudo pra amanhã seguinte, às 6 da manhã. Eu falei, mas como assim? O que que eu tenho? Ele falou, olha, o seu bebê tá encaixado, você tá dilatada, e ele pode nascer a qualquer momento. E eu tava com 6 meses e meio, mais ou menos. Então, a gente vai ter que fazer um processo que chama cerclagem. Eu nem sabia o que era. Eu fiquei assim, azul, né? Meu marido tava junto, a gente tá, como assim? É tão grave? Ele depois eu explico pra vocês com calma, mas a gente tem que fazer isso quanto antes. Eu saí de lá meio perdida, assim, sem saber o que fazer. Encontrei a minha irmã, e aí, passando umas horas, eu falei, Fê, Diego, meu marido, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Porque assim, tava tudo bem, a gente tava conversando, rindo ali no momento gostoso. Foi eu falar que eu ia sair, surgiu um problema, né, desse nível. Aí o Diego ainda falou, mas Paula, ele é seu médico da vida inteira, ele não ia fazer isso, né? A gente tem que aparecer um problema. Mas assim, tô com você. Se você achar que não é, vamos procurar outra opinião. Eu falei, vamos tentar ouvir outros médicos. Ah, mas é urgente, é para 6 da manhã. Não, a minha irmã falou, não, vou falar, eu tenho uns conhecidos, vou entrar em contato com ele pra gente conversar sobre isso. A minha irmã conseguiu me encaixar com um profissional que fazia exame só de gravidez de alto risco, né? Então ele era pra isso, me encaixou às 9 da noite, pra você ter uma ideia. E eu lá, aos prantos. E aí ele falou, fez o exame e falou, tá, por que vocês estão aqui? Aí eu expliquei, aconteceu isso, isso. Ele falou, não, seu bebê inclusive tá virado pra cima. Do exame que eu fiz com ele até a noite, o Dani, isso aqui é o Arthur. O Dani já tinha virado de novo, que é muito normal, né? Ele falou, tá encaixado, você não tem, o seu colo do útero tá fechadíssimo, eu não tô entendendo por que que o médico falou isso. Mas a minha opinião é que tá tudo bem, você não tem que fazer cirurgia nenhuma. Aí eu relaxei em relação a fazer a cirurgia no dia seguinte, desmarquei com o médico e fui marcar com outro profissional. E assim, resumindo, eu marquei com mais 3 profissionais. Os 3 falaram, você não tem nada, por que que não tem que fazer cirurgia? Aí me explicaram a respeito da cerclagem, que a cerclagem é como um ponto que se dá ali na base do colo do útero para gestações, mulheres que perdem muito os filhos, principalmente no começo da gestação, não conseguem segurar. E aí existe esse pontinho que se dá para tentar evoluir a gestação, que até tem casos que se faz com a gravidez mais evoluída, mas que não era minha situação, não tinha nada a ver com isso, e que estava tudo bem. E aí eu falei, putz, mas será que só o meu médico viu alguma coisa que ninguém tá vendo? Eu confiava muito nele, ele é um baita médico. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e ele me mandando mensagem de voz. Eu tenho até hoje as mensagens dele falando, você tem que fazer cirurgia, se você não fizer pode acontecer uma coisa muito grave. Já aconteceu com um paciente meu, dando, assim, uma tortura. Até que eu cheguei um momento que eu falei, doutor, chega, não quero mais mensagem, tá tudo bem, acabou, não quero mais seguir com você para Natal, vou seguir outro caminho. Só que nesse momento, pra eu bancar isso, né, eu fiquei com muito receio de estar fazendo besteira, enfim. Então, até o final da minha gravidez, eu fiquei nessa ansiedade, até o Dani nascer e tá bem, né? E eu acabei indo para um médico, que é um conhecido da minha família, mas era um médico muito tradicional, que falou, Paulo, eu não faço parto humanizado, não é a minha linha, se você quiser ficar comigo, eu não sou, não necessariamente a gente precisa fazer a cesárea, mas não sou do humanizado. E naquela altura, eu queria um médico de confiança. Eu gostei muito do Dr. Sotelo, que também foi um querido, mas ele era um médico mais velho. E aí ele também tinha me falado que ele é de uma época onde não se tinha a cesárea como recurso, então ele viu muita tragédia acontecer. Então ele é muito pé no chão em relação ao humanizado, também. Ele tinha os receios dele, que acho que essa é a grande discussão, né? O humanizado até o fim ou a cesárea até o fim, esses dois extremos, a gente não chegar num meio termo, que é isso que é importante entender, né? E aí, no final, eu acabei seguindo com ele, foi tudo bem.
Mas até o Dani nascer, eu não sosseguei. E aí, quando o Dani nasceu, ele teve a nota 9 de ápiga, foi tudo bem. E eu fui para aquela salinha de espera, para voltar a sentir as pernas e tal. E eu tô lá esperando, eu vejo os bebês vindo e as mamães indo pro quarto com seus filhos. Daqui a pouco o Dani chega, daqui a pouco o Dani chega. E eu tô lá, daqui a pouco chega o enfermeiro pra me levar. Eu falei, não, peraí, cadê o Dani? Não, então, aconteceu um probleminha que eu não posso falar, precisa vir a chefe da enfermagem falar com você. Eu falei, como assim aconteceu um probleminha? Cadê o Dani? Não, eu não posso falar. O rapaz, eu acho que ele era... Ele era Novo, assim, tipo, novo, ele não quis inexperiente. falar e correr o risco de dar notícia sem ter autoridade pra isso. Queria que eu Aham. falasse direto com a chefe de enfermagem. Mas a chefe de enfermagem estava ocupada. E eu, não, eu preciso falar com alguém, preciso entender cadê meu filho. Comecei a chorar, desesperar, me levaram pro quarto. Cheguei no meu quarto, assim, chorando. Falei, pronto, deu ruim alguma coisa. Já associei a tudo lá atrás, né? Eu cheguei no quarto dia, o que aconteceu? Cadê o Dani? Eu falei, não sei, não me explicaram. Nossa, aí o Diego desceu ali, bateu naquela, naquela Imagino. na parte da Aham. maternidade, foi um desespero. No final, falaram que o Dani teve um leve desconforto respiratório e que, por precaução, tinham colocado ele para oxigenar melhor e tal. Eu falei, mas como que vocês não falam? Como que vocês não explicam para a mãe? Como que vocês fazem alguma coisa sem me comunicar, sem comunicar ao pai? Então, assim, no final, olhando assim, o panorama geral, foi bem traumático, foi bem complicado. Eu fiquei em choque por um tempo, assim, sabe? Até realizar tudo que tinha acontecido. E essa questão da violência obstétrica, pra mim foi tão surreal que eu demorei anos pra entender que eu sofri uma violência, sabe? Porque eu falava, não, de repente foi só a opinião dele, era o que ele tava, no que ele acreditava. Tanto que eu fui falar sobre isso há pouco tempo, né? 8 anos o Daniel fez, né? Eu nunca tinha falado abertamente sobre isso pra ninguém. E então a gente fica nesse lugar, né? Por conta da desinformação, ou pela confiança que a gente tem nos médicos acima de tudo. E hoje eu tô vivendo um momento completamente diferente. Hoje eu recebi o meu plano de parto, que eu já sei que vai ter que ser cesárea. Eu até explico depois por quê. Mas eu já sei que vai ser cesárea e eu recebi ali um questionário de tudo que eu quero pro meu parto, mesmo sendo cesárea, ou seja, o cesárea pode ser humanizado. Humanizado. E a gente, naquela época, não tinha a menor ideia disso. Então tá lá, se eu quero receber meu filho ainda pelo cordão, logo que ele nascer, se eu quero que abaixe o pano para receber, se eu quero amamentar. Eu falava, cesárea, ninguém não pode amamentar na mesma hora, né? A golden hour, não posso ter. Pode. Se eu quero que as vacinas sejam dadas na minha presença, o Daniel chegou todo vacinado, todo, né, eu não sabia disso. Se eu quero que qualquer coisa, qualquer procedimento que, que seja realizado com meu filho seja comunicado e na presença do pai ou da mãe. Então, assim, eu vivi uma coisa há 8 anos que hoje é outra realidade, sabe? Por quê? Porque estamos falando disso, né? Então, você acha que não tinha informação? Eu acho que melhorou, né? Essa coisa de informação mesmo, de consciência do que a gente tem hoje. É a mesma maternidade, você vai ter o Arthur do que. Vou. E E aí eu. essa mudança foi tipo em 8 anos, que se você for pensar, não é tanto tempo, né? Não. Mas eu acho que é isso, é a gente falar sobre. A internet, ela tem muita desinformação também, né? Tem muita gente que sabe tudo ali na internet e é perigoso isso, porque tem muita gente falando com tanta convicção que as pessoas vão replicando o que elas ouvem. Hoje todo mundo tem propriedade pra falar sobre tudo, É um né? pouco assustador. A gente também acaba bitolando, né? Com tanta informação. Mas eu acho que falar abertamente, como tem acontecido muito, nossa, eu não via isso há 8 anos, né? Tem sido, assim, essencial. Até para você começar a ir atrás de coisas que você não imagina. Uma coisa boba que aconteceu comigo que eu não sabia, olha isso. É, eu achava que quando a gente engravida, a placenta começa embaixo, depois ela sobe, né? E eu achava que ela se instalava sempre no mesmo lugar, para todas as mulheres. E não, eu descobri agora no Arthur que ela pode ser lateral, pode ser anterior, posterior. Eu descobri porque a minha tá bem aqui anterior e eu demorei pra começar a sentir os movimentos. E aí, fazendo ultrassom, ela falou que a sua placenta tá bem anterior aqui, então ainda mais uma camada pra você sentir. Eu falei, a placenta pode tá assim,
Imagina, é uma besteira, mas às vezes você ouve alguém contando isso, você fala, uau, eu não sabia. E aí você vai atrás da informação, né? Então, assim, o Daniel, tudo que me falaram ali na maternidade, eu seguia. Eu saí, o Daniel, da maternidade com chupeta e bico de silicone. Tive uma baita dificuldade em amamentar. Então, mas antes do amamentar, a gente tem o baby blues, né? Que vem É. antes, né? Ou a amamentação antes, porque ali quando você já tá no quarto, assim, que chegou o bebê pra amamentar, já começa a dificuldade também, né? Eu acho que o Baby Blues, ele veio eu sentir mais em casa. Mas em casa? Porque bem ou mal eu tava ali sendo amparado o tempo todo por enfermeira. E aí cada enfermeira que entrava dava uma dica sobre a amamentação. Que eu nem tinha parado pra pensar, porque a minha mãe amamentou super bem. A minha irmã, que eu presenciei, amamentou super natural. E eu achei que ia ser uma coisa natural. E aí lá na maternidade, os 2 primeiros dias ele pegou, o terceiro dia ele não quis mais pegar. E aí eu, tá acontecendo, tá acontecendo. Tentava, não pegava, não pegava. Não falava sobre consultora de amamentação, que hoje é uma coisa que eu quero ter. Pra mim vai ser essencial, desde o dia que eu, lá no primeira mamada. Mas a enfermeira entrou uma e falou assim: ah, tem um biquinho de silicone que pode ajudar. Que hoje a gente sabe que é terrível, né? Que só Sim. atrapalha. E o Diego foi lá e comprou. Ah, ele tá chorando muito que não tá conseguindo mamar. Compra uma chupeta. Compramos chupeta. Então, no final, muitas opiniões e muitas coisas que eu não tinha ideia a respeito. E aí cheguei em casa, sozinha, sem as enfermeiras. Já não tava dando certo com as enfermeiras. Você imagina sozinha. E aí eu comecei a ter as sensações do baby blues, que eu não sabia o que era. E a primeira coisa que eu senti foi... Eu chorava muito. Chorava e tremia muito. Eu, ai, caramba, por quê? Tá tudo bem, né? Tava tudo bem, na verdade. Tava curtindo muito ali aquele começo, eu e o Diego, atrapalhado, mas ali, né? Tamo indo bem. Aí eu ia dar banho, eu tremia. Aí eu começava a chorar. A primeira ida no pediatra, eu só chorava, falei, meu Deus, tá acontecendo? E aí você começa a pirar, você começa a associar com depressão pós-parto, a gente, né, se não sabe a respeito, o que eu tinha ouvido falar? Depressão pós-parto. Falei, pronto, tô tendo depressão pós-parto. E eu já faço há muitos anos tratamento psiquiátrico com medicamento, porque eu tive problema de dormir muito cedo. E aí eu comecei a ter problema para dormir, por não dormir, comecei a ter outros sintomas, ansiedade, enfim, aquilo tudo que é o mal de Vai. todos nós, né? Então eu tinha um receio de ter uma propensão a algo ali, né? Então eu assustei muito. E isso também interferiu na amamentação, que aí foi cada vez mais difícil. E isso fica estressante, né? Aí fica estressante, o neném só chora, aí você vê que ele perde peso na primeira semana. O meu filho perdeu mais do que esperado. Assim, ele nasceu super gordinho, bochechudo, ele tava assim, só o osso. Então você começa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí a médica fala, tenta uma fórmula. Aí você, a hora que você dá a fórmula a primeira vez, você vê que meu filho mamou uma mamadeira inteira. Era pra dar não sei quanto, ele mamou o triplo. Falei, ele tá com fome. Então aí você vai, né? Enfim, eu acho que eu fiz tudo pensando no melhor pra ele, né? Acho que no final é ele que importa ali. A gente até se deixa em segundo plano, fala, depois eu resolvo meu problema. Então eu queria que ele tivesse alimentado e saudável. E eu fiz o que eu pude fazer naquele momento. Mas hoje eu tenho revisto muitas coisas, sabe? Com o Arthur, assim, tenho... Então, aí você engravidou agora, 8 anos depois. Isso foi uma coisa pensada? Isso foi uma coisa, tipo, a trabalho? Porque o Pantanal você fez depois que você teve o Daniel, né? Sim, é. Então, eu queria ter tido outro filho mais cedo, queria ter tido mais perto, mas muitas coisas aconteceram. O Daniel, ele completou 1 ano, meu pai faleceu, e aí veio uma fase muito difícil pra mim. Quando eu comecei a entender ali onde eu tava, eu tinha acabado de montar um meu negócio, minhas empresas com o Diego, meu marido, que é um plano B na minha vida, e na do Diego, que começou a dar super certo. E aí, em seguida veio também pandemia, e a gente com as lojas ali, sem saber o que fazer, filho pequeno, meu pai, não só meu pai, perdi meu melhor amigo, o avô do Diego faleceu, o tio dele teve infarto, ficou... Ai, assim, foi um ano, assim, muito difícil. E eu nem pensei nisso, né? Aí veio pandemia, a gente tendo que sobreviver, todo mundo sobreviver àquilo. E no final da pandemia eu soube que ia ter Pantanal.
E eu soube que eu tava dentro. Só que ainda ia começar a produção dali um ano. Ou seja, nisso foram 3, 4 anos. E aí fiz Pantanal, que também mais um ano de trabalho, voltei. E aí eu falei, bom, agora eu posso começar a repensar a maternidade, né? O segundo filho. E foi aí que a gente começou a conversar sobre isso. E começamos a tentar. E tentamos o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, nada. Quinto mês, falei, já se passaram 8 anos, tô mais velha, acho melhor eu entender se pode estar acontecendo alguma coisa. É normal mesmo, às vezes, Sim. né? Até um ano e meio. Mas quando você já tem mais idade, eles dizem que com 5, 6 meses já tem que olhar pra isso, se você não tá conseguindo engravidar. Aí eu fui atrás, e nessa eu fiz check-up e descobri que eu tava com mioma e endometriose. Eu já tinha tido mioma, eu operei no meio da pandemia, eu tive 7 miomas enormes. Essa foi a operação que você não Essa foi a conseguiu? operação que eu fiz. Tá. Que na época eu fiz, porque tava me atrapalhando muito, não era, eu nem queria engravidar naquela época, mas era muito dolorido, enfim, tudo que a gente sabe que mioma e endometriose causam na gente. E aí eu fiz a cirurgia e retirei. E aí, quando eu resolvi tentar engravidar de novo, eu descobri que tinha voltado mioma e endometriose. E aí a médica falou, ó, calma, vamos agora investigar direito onde tá, pra gente limpar, fazer uma cirurgia, e aí você volta a tentar, e se não der certo, tem hoje 1000 possibilidades, e a gente começa a conversar sobre isso. Eu, tá bom. Aí eu desencanei. Eu falei, não adianta ficar forçando, né? Acho que agora tem que tratar isso. E eu marquei uma ressonância aqui pra ver a localização de tudo. Eu tentei fazer essa ressonância, acho que foi, sem brincar, acho que foram umas 6 vezes. 6 vezes deu errado. 2 quebrou o aparelho do lugar. A outra eu não consegui chegar. A outra eu fui, mas aí a senha do negócio não tinha sido liberada pelo plano. Sabe quando você vai tentando fazer o exame, remarca? Aí eu remarquei uma 7ª vez. Falei, tava tudo certo. Eu falei, agora eu vou fazer. Só que o dia do exame, eu falei, tô 2 dias atrasado na menstruação. Falei, não deve ser nada, né? Óbvio, deve ser da minha cabeça. Mas eu vou fazer meu exame de farmácia, porque não é legal fazer uma ressonância se eu estiver grávida, né? Não é legal fazer. Mas eu sei que eu não tô, mas vai que, né? Menina, comprei o exame e tava positivo. Falei, não era pra eu fazer essa ressonância. Foram 7 marcações que não deram certo. E no final eu tava grávida. E fiquei muito feliz, foi muito legal. O Diego ficou muito feliz. O Dani foi bonitinho, que ele tava nos últimos tempos pedindo muito irmão. Aí um dia a gente tava no carro e falou, papai, mamãe, vou pedir pro papai do céu, irmão. Tá bom, filho, vamos pedir com força. Aí a gente pôs a mão assim, os 3 ainda brincando. Ele fechou o olhinho e falou, papai do céu, me manda um irmãozinho. Isso tinha acontecido assim um mês antes. Aí a gente descobriu que eu tava grávida, falou, não vamos contar pra ele tão cedo. Porque dá um medo, né? Aquele primeiro trimestre a gente sabe que tudo pode acontecer, a gente fica meio assim. E falou, não vamos contar pra ele, que de repente ele fica muito ansioso, né? Vamos esperar dar os 3 meses. Mas você acredita que, assim, na metade do primeiro trimestre, um dia eu tô deitada na minha cama, ele deita aqui. Mamãe, tem um bebê na sua barriga. Tem um bebê na sua barriga. Ele levantou, saiu correndo pra cozinha e falou, papai, tem um bebê na barriga da mamãe. Diego, a gente se olhou e falou, não acredito. Criança é muito sensível, Cara, né? muito louco. Eu falei, vamos contar? Mas aí a gente acabou contando antes. Falou, filho, então, tem mesmo um bebê, você vê que descobriu. E ele, eu sabia. Muito louco, né? Essa sensibilidade das crianças. Então, assim, foi muito, muito, muito feliz, assim. E essa gravidez tá mais leve? Não! E aí é outra coisa, que a minha primeira gravidez foi a melhor fase da minha vida. Melhor fase da minha vida. Os hormônios me fizeram muito bem. Eu fiquei muito bem. Do começo ao final, assim. E eu tava nessa expectativa. Eu falei, que bom que eu tô grávida de novo. Vai ser aquele período bom. Os hormônios me fizeram bem. E aí tá sendo totalmente diferente. Tanto que eu cheguei a pensar que fosse menina. Porque eu falei, não é possível. Eu já tinha... A gravidez do menino foi muito diferente. E não, é outro menino também. Ou seja, não tem muito... A ver, assim. E assim, eu tive um leve sangramento no início, então eu fiquei 2 meses repouso total, sem dirigir, sem sair, nada, mas graças a Deus não foi nada. E depois disso eu tenho sentido muitos sintomas físicos que eu não tive com o Dani. Não sei se tem a ver com a minha idade de ter aumentado um pouquinho. Enjoo, essas coisas, não?
o enjoo eu tive na do Dani e não tive na do Arthur. Tá. O que eu tô tendo é agora. Assim, com o passar do tempo, a minha barriga ela saiu muito cedo. Ficou muito visível muito cedo. É, então, assim, eu comecei a inchar muito. A respiração, falta de ar. O cansaço, assim, tá me dominando. Tá muito difícil vencer. Andar tá difícil. Eu tenho sentido muita dorzinha, que eu não tive na do Dani, dor aqui, que é normal. Eu tô super acompanhada, tá tudo bem, mas sinto muita dor. Intestino desanda, eu tô tendo muito refluxo, comecei a ter ânsia de vômito agora, umas coisas assim que são normais, mas que incomodam, sabe? Assim, um dia após dia, todo dia, eu tenho tido noites assim que eu tô sem dormir mesmo por conta do refluxo, que eu não consigo controlar com remédio. Então, tá mais difícil, tá Já mais comeu uva cansativo. congelada? Não. É muito bom. Eu tinha É. muita azia, sabe? Juro que você tá falando assim, eu tinha uma queimação que nos últimos meses eu dormia sentada, eu não conseguia dormir deitada. Aí eu comia uva congelada, dava uma Alivia? Mãe, por Deus, Bom juro. saber, porque eu já não sei mais o que eu faço, sabe? Tem dias que eu acordo, medito assim, falo, calma, tá tudo bem, é por um bem maior, vai passar. Passa, né? Que a gente fica tão imerso a fase. Mas eu vou te falar, tá bem difícil mesmo, assim, a É. locomoção tá muito, porque a barriga pra mim tá muito grande, eu tenho 1,75, né? Eu já sou grande, Alta. aí a barriga é grande, eu tô toda grande, engordei, tudo, né? Vai somando. Então tá difícil coisas básicas, assim, baixar pra pegar um negócio. E eu tenho o Dani, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu faço com ele na rotina, mas tá ficando cada vez mais difícil. Então eu tô sentindo mais fisicamente, sabe? Mas eu tô num momento que eu tô podendo ficar mais quietinha também. Graças a Deus não tô tendo que correria, tudo que às vezes a do Dani foi muito mais, Sim. né? Agora foi mais planejado nesse sentido, então eu tô podendo ficar mais quietinha. Tá indo bem, tá indo tudo bem, graças a Deus. E agora você falou da sua cirurgia que você não pode ter o parto natural que você queria, né? Porque você fez uma cirurgia de mioma e aí. Na verdade, a cirurgia de mioma depende da localização que foi Ah, tá. tirado o mioma, depende de várias coisas. Eu até poderia tentar, mas a maneira que foi feita a minha cirurgia é um corte no horizontal do útero todo. Eu até tenho a foto, assim, no útero de ponta a ponta, assim. Nenhum médico arrisca, porque tem um risco sério de rompimento. Então, até o trabalho de parto, ele não pode evoluir. Enfim, existem estudos e estudos. Tem médico que acha que, inclusive, o parto não pode passar de 8. Agora, semana e mês, a gente se confunde. Eu me confundo até hoje nessa gravidez. Mas vamos supor, eu não posso passar do 8º mês, e tem médicos que não, que pode até o final, não pode passar de 39. Aí tem médico que fala, não pode entrar em trabalho de parto. De novo, essa coisa que a gente fica meio Da vendida. informação. Mas tem que escolher também uma linha de raciocínio e seguir. Eu tô com o meu médico que vamos seguir semana a semana pra entender como que tá evoluindo e a gente decidir. Mas provavelmente eu não vou passar de 39 semanas e natural, normal, de jeito nenhum. Nem tá com essa expectativa, então. Não, já entreguei, sabe? Falei, isso deixa pra lá, porque não adianta eu lutar contra. Mas, por exemplo, eu tô bem decidida na amamentação. Então, que é uma coisa que eu não consegui, amamentei o Dani um mês. Então, eu tô bem decidida nisso, de ter um acompanhamento de perto pra poder conseguir, né? Vamos ver. E agora você já tá, tipo assim, porque você sentiu as situações que né, não tinha tanta informação, tal. Agora você tá buscando informação, tipo assim, você tá... Eu fico louca, tá? Com tanta informação, eu não consigo. Eu prefiro, assim, ficar... Tá, deixa eu viver a minha experiência aqui e bater a cabeça sozinha, porque é tanta coisa. Como que você tá agora? Você tá, tipo, acho tentando minimizar os erros do... Então, eu tô nesse meio do caminho, porque é um pouco isso, eu sinto um pouco isso que você falou também. É tanta coisa que você se perde. Então, eu tô tentando filtrar. Quais são as minhas maiores dúvidas? Quais são os meus maiores desejos? Eu tô meio que listando, sabe? Mas tô querendo também ficar mais tranquila. Então, aquela coisa quando a gente procura, acha, tá tudo bem, eu tô seguindo minhas consultas, tá tudo certinho. Também não vou ficar procurando pelo em ovo, sabe?
Eu sei que eu tô acompanhada, tô tentando ficar tranquila quanto a isso, mas tô buscando coisas tão... por exemplo, ter um pediatra meu ali na hora do parto para não acontecer o que aconteceu do desconfortinho que leva o Dani embora e não me trazem mais. É uma possibilidade para estar ali comigo, para eu viver o golden hour e tal, com o pediatra ali junto. A costura de amamentação é uma possibilidade. Então, eu tô estudando isso bastante com o Diego, assim. E eu quero falar um pouco sobre a educação, porque agora o Dani tá com 8 anos, então ele já tá mais velho. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto educação, eu vou passar aqui pra vocês 1 minuto Kumon! Vocês piscaram e eu vim parar numa unidade aqui do Kumon para mostrar para vocês toda a estrutura que tem aqui dentro. Vocês estão curiosos que nem eu? Então vamos ver. O Kumon, ele é um método de estudo único, onde cada criança aprende no próprio ritmo. O estudo é individualizado com planejamento para cada aluno. Isso significa que o aprendizado acontece de verdade, respeitando o que cada aluno precisa para evoluir. E agora com uma novidade, Kumon Connect. O mesmo método Kumon, o mesmo material didático, mas agora feito pelo tablet. Ele estuda pelo tablet com uma caneta específica para escrever no equipamento que ajuda a aprender de uma forma mais prática e envolvente, sem falar que ajuda a aumentar o interesse das crianças pelos estudos. Tecnologia e aprendizados andando juntos. Ah, e tem mais! A correção dos exercícios é feita de forma remota, agilizando o retorno para os alunos seguirem evoluindo nas lições. E o acompanhamento dos orientadores, tanto nos estudos em casa quanto aqui na unidade, continua o mesmo. E o que é melhor, os pais podem acompanhar o progresso dos filhos de um jeito muito mais fácil. Acesse kumon.com.br, encontre a unidade mais perto de você e agende uma avaliação gratuita. Kumon, quem faz, aprende para a vida. E agora eu quero saber sobre educação, assim, porque são várias as linhas também, né? Assim como gravidez, maternidade, cada fase tem várias linhas, várias filosofias e muitas coisas acontecendo, né? Porque agora tem legislação que não pode usar celular na sala de aula, que eu acho incrível. E eu queria saber como é que é essa relação das telas com o Dani, como que você entretém, vocês moram em São Paulo? Sim. E aí, como é que é isso? Eu morava no interior e era assim, casa, Helena livre. Eu vim pra São Paulo, num apartamento desse tamanho. Gente, como que faz? Aí eu comecei, tipo, a colocar atividade, muito esporte na rotina. Dou umas sobrecarregadas na rotina pra gente não ter tempo de ócio, assim, tirando de final de semana e tal, porque eu acho o ócio importante também na criatividade. Então, pra mim, é muito difícil o equilíbrio de tudo. Eu sempre tô meio nos extremos, sabe? Como que você faz na sua casa, Paula? Eu tenho uma tensão com a tela, porque eu acho que a gente tende... A tela dá um sossego pra mãe, né? Então, eu tento não cair nessa armadilha, porque eu sei o quanto isso pode ser prejudicial. Mas a gente não cortou a tela da vida do Dani, porque eu acho que é negar uma realidade, sabe? O problema, Paula, tá? Minha opinião, eu não acho que seja a tela. O problema seja o conteúdo, Não, a fiscalização dos pais. Porque a gente não é só dar a tela e largar. É a gente fiscalizar. O Daniel, por exemplo, eu comentei com você que ele descobriu que ele desenha muito bem. Ele pega vídeos do YouTube ensinando a desenhar, ensinando traços novos, e aí ele fica lá vendo e desenha. Eu acho uma coisa interessante. O Daniel gosta de fazer dobradura, ele começou a pirar em dobradura, coisa mais bonitinha, ele fazendo as dobraduras dele, vídeo do YouTube. Então é isso. Na verdade, eu acho que o problema da tela é a gente estar em cima, porque dá trabalho ficar em cima. Você tem que ficar o tempo todo de olho enquanto ele estiver com a tela. Não adianta você largar, porque você não sabe, você não tem mais controle, né? Então, eu acho que a dificuldade maior é essa. Então, eu não tenho... o Daniel, ele tem o tempo de tela, ele tem o conteúdo que a gente permite na tela também, coisas que ele tem muita vontade, que os amiguinhos estão falando. Eu também não quero isolar ele do mundo. Aí eu e o pai, a gente vê direitinho. Ah, tá bom, isso aqui pode, um desenho, um negócio novo. Mas ainda assim é difícil controlar, né? Então, eu procuro fazer o que por morar em São Paulo, colocar atividade na vida dele. Ele faz muita atividade física, ele gosta, ele é um menino com muita energia, ele precisa disso. E é isso, quando a gente tá em casa, naquele nosso momento ali que eu
que às vezes dá uma... Ai, deixa ele um pouco na tela pra eu dar uma... E eu, não, vai lá, Paula, seja firme. Filho, faz um desenho pra mamãe. Filho, vamos jogar um jogo. Filho, vamos cozinhar, ele gosta de cozinhar comigo. Então é procurar ocupá-lo também com coisas que eu acho que podem ser produtivas pra ele. Mas eu não acho que tirar a tela 100% seja um caminho, porque eu acho que ele tem 8 anos já e acaba que os outros amiguinhos têm contato, então é difícil também você cortar de uma vez, né? Então eu procuro dosar. Acho que é isso. Pra não alienar também, né? Não É. deixar assim, putz, sem. Eu concordo com isso. Ô, Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve o Dani e aí você foi gravar Pantanal, que foi agora. Então, assim, ele já era mais velho, né? Já, o Dani, 17, 18, 19, 20, o Dani tava com 5 anos. 5 anos. E aí você foi gravar 5, novela. Me corrija se eu estiver errada. Você fica um tempo fora, lá naquela imersão. De fazer. E como que foi isso? Você conta com uma rede de apoio, você tem a sua mãe aqui, você tem... Como que funciona? Seu marido criou conexão com ele? Conta dessa fase, quando você tava gravando lá e ele aqui. Olha, foi muito difícil. Eu acho que foi mais difícil pra mim do que pra ele, né? Eu acho que pra ele foi uma experiência que trouxe maturidade, trouxe coisas boas, a conexão dele com o pai, até algumas coisas que a gente infantiliza e não percebe. O pai, por exemplo, coisas, né, eu deixo ele tomar o banho dele sozinho, eu vou só no final ali conferir. Eu não, eu entrava, ele tava nesse momento, 5, 6 anos, que já tem muita coisa que ele pode fazer sozinho, mas ainda a gente acaba, quando a gente tá perto, né? Então, comer sozinho, eu ficava dando toda hora. Então, eu voltei, eu senti ele muito mais... Ele muito mais seguro, sabe? Que foi muito interessante. Mas teve um lado emocional muito forte que mexeu com ele, que eu acho que é não saber quando a mãe volta. Traz também uma Uma ansiedade da na separação, criança. assim, de ficar, Isso. meu Deus. E aí foi difícil, ele me pedia muito pra voltar, ele me pedia, mamãe, e a vontade era de estar ali no dia seguinte, eu não podia. Você ligava de vídeo? Porque, sabe, eu tenho uma teoria que quando eu ligo de vídeo pra Helena, ela começa a ficar com saudade, aí ela quer voltar. Aí eu sempre... Porque agora ela tá ficando um pouco na minha avó. Ela nunca ficou, tipo assim, super grudada em mim e no meu marido. E aí agora dorme na minha cama, tipo assim, tudo errado, entendeu? O Dani também. E aí agora ela tá dormindo na minha avó às vezes. E aí eu falo, vó, tá tudo bem, não sei o quê. Tá, e eu espero se ela quiser ligar. Porque se eu ligo, ela começa com a saudade e já quer que eu vá buscar, não sei o quê. Você ligava pro Dani ou não? Ligava muito de vídeo e o Dani começou a não querer mais me ver. Ah, E aí eu cheguei a falar com uma psicóloga, porque fiquei desesperada. Eu falei, não é possível. Dani, fala com a mamãe. Ele não queria. E aí a psicóloga falou pra mim, cara, tem uma coisa que é muito simples. O teu filho quer a mamãe do lado dele, a mamãe não tá do lado dele, então ele não quer a mamãe. É isso. Tem que esperar o momento dele. Eu falei, mas eu não vou procurar ele? Não. Liga, pergunta se ele quer falar, mas respeita se ele não quiser. E aí ele entrou nesse mood que me deixou desesperada. Quando eu voltei, eu demorei um pouco pra me reconectar com ele. Foi estranho, assim, o início. E aí, logo... E não foram tantos dias, né? Se você for pensar. Quantos dias vocês ficaram longe? Então, o que acontece é que seguidos, lá no Pantanal, eu cheguei a ficar quase 40 dias. Mas, além do Pantanal, tinha o Rio. Eu tenho um apartamento lá no Rio também, que eu inclusive montei pra poder ser uma base pro Dani. Mas com 5, 6 anos, a escolinha já não dá pra ficar faltando mais e tal. Então, ele não ia muito pra lá. E quando ele ia, eu trabalhava, a gente gravava de segunda a sábado à noite, assim. Eu não via ele e o Diego. Era difícil. Então, a gente não foi só a ida ao Pantanal. Foi todo o processo, durante quase um ano inteiro. Então, acho que isso que ele sentiu. E é exatamente como você falou, ele dormia na cama comigo. Dorme até hoje, né? Comigo, com o pai, que a gente deixa. Filho único, né? Eles pedem. Fala, é gostoso ficar com vocês, papai e mamãe. Tá, filho. Então a gente deixa e tal. Eu sou super aberta pra isso. Mas, então esse contato diário, eu acho que ele sentiu muito. E quando eu voltei, eu demorei pra me reconectar com ele.
E depois eu senti ele regredir um pouco emocionalmente. Então, assim, não queria mais ir pra escola. Quando eu deixava ele na escola, ele tinha crises de choro, não queria. E tava tudo bem na escola, que ele queria ficar comigo. Ou então eu fiz pequenos trabalhos nesse meio tempo, desde que eu voltei. Todos ele vinha, mamãe, mas você vai voltar? Mamãe, você não vai pra longe, você não vai pro Rio, você não vai pra. Você vai voltar mesmo? Então você vê que mexeu com ele, porque ele ainda era novo. Apesar de não ser bebê, é novo, né? Mas foi uma experiência que eu acho que. Ah, foi importante pra nossa família, assim, sabe? A gente entender. Porque não é fácil pro Diego, também não foi fácil pra mim, também como casal, né? É um distanciamento complicado. Ele ficou com o Dani, a gente tem rede de apoio, mas não é. A minha mãe, ela ajuda, a mãe dele ajuda mais do que minha mãe até diariamente. Mas ainda assim, a gente faz questão de estar na rotina diária dele. Então, eu procuro levar e buscar, eu procuro, entendeu? Eu tento o máximo, não mandar ninguém fazer por mim. Então, eu sou aquela mãe. Era até engraçado, quando eu vinha pra São Paulo, no meio da novela, eu ia da porta da escola buscar todo mundo, ficava assim, porque eu fazia questão de estar ali, festinha infantil, eu ia junto. E ali as pessoas ficavam meio assim, cria essa coisa com o ator, né? E aí eu tava ali no dia a dia fazendo as coisas simples que eu queria estar, apresentação do skate, eu tava lá quando eu pude, às vezes que eu pude. Então a gente, apesar de ter uma rede de apoio, a gente é muito presente, sabe? Então, não foi fácil, mas foi muito importante, acho que pra nós três, assim, sabe? Pra unir mais, acho que pro crescimento emocional do Dani. Agora a gente tá nessa fase de pensar como vai ser a chegada de um irmão pra ele, né? Isso que eu ia entrar nisso agora, sabe por quê? Porque eu fico pensando, Helena, ela me pede às vezes ela não quer, às vezes ela quer, assim, ela é de lua, mas ultimamente ela tem falado, ela fez o quarto dela inteiro agora, colocou berço de verdade, sabe umas coisas que, tipo, meu Deus, tá chamando uma criança ali. Mas eu fico pensando porque o Dani também dorme com vocês, tem essa coisa do, como que vai ser um bebê nessa rotina? Quais são suas expectativas? A gente sabe que na realidade a gente não Não sabe. não sabe, mas vamos falar de expectativa. Olha, o Dani, eu pensei, ele pediu muito o irmão. Então é uma coisa que ele quer, o que já é um ponto positivo. Beija minha barriga, abraça, faz carinho, conversa, coisa mais fofa. Só que eu acho que ele tá pensando que vai nascer pronto. Que vai nascer, ele vai jogar bola, jogar videogame. E não vai ser bem assim. E ele tem feito ultimamente muitas perguntas do tipo: papai, você vai continuar brincando comigo, como você brinca? Mamãe, você vai continuar dando atenção pra mim que você dá? Ele tá começando a questionar, acho que tá pensando nisso, né? Então a minha expectativa é tentar continuar o máximo que eu puder com a rotina diária, sem impactar tanto na rotina diária dele. Mas não sei como vai ser, porque é uma demanda que não tem jeito, né? O Dani foi uma criança que não dormia. Não dormia. Nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Então, assim, a gente tinha que ficar muito ali. Eu não sei como vai ser o Arthur, né? Então, mas eu vou me esforçar muito, eu e o Diego, pra gente tentar não mexer tanto na rotininha dele. E bom que hoje ele já tem uma rotina de criança maior, tem atividade de manhã, tem escola à tarde, tem atividade à noite. Então, já é um bom período aí que foco ali no neném, depois tento dar uma focada nele. Mas a expectativa é essa, tentar não chocar tanto a rotininha dele. E eu acho que é o amor que a gente dá pros filhos, né? Não mudar. A gente fala muito pra ele: filho, você é o número 1. Nada vai mudar isso. A mamãe e papai vão amar o Arthur, que nem a gente ama você. Coração sempre cabe mais um. Mas nada vai mudar que você foi o número 1. Tudo que a gente viveu só nós três, entendeu? A gente tenta... Sim. O Daniel é um menino muito pra frente, assim. Ele vem com uns assuntos, com umas perguntas, às vezes até assustador. Qualquer pessoa que conversa com ele fala isso. Nossa, como ele é pra frente e tal. Questiona as coisas. E se interessa por coisas que você fala, outra criança não estaria tão interessada. Mas isso você não pode ignorar, né? Sim. Então, é isso. Vai continuar tentando a atençãozinha ali pra ele, que ele precisa. E... Ai, não sei. Tô ansiosa, sabia? Pra saber como vai ser essa família agora com 4. O que vai mudar, não sei. Você e o Diego, pelo que você tá contando, assim, são bem parceiros, né? Porque o seu trabalho exige essa flexibilidade. E o dele também, ele é produtor musical, né? É. E eu queria saber, assim,
dicas, segredos para esse relacionamento de parceria? É o diálogo? Tem mais alguma coisa? Olha, não é sempre fácil, né? Porque além dessa. Diego é muito parceiro nas coisas artísticas, então, nas minhas ideias, em tudo que eu. Nossa, eu nunca vi. Eu nunca tive que passar por nenhuma situação de impedimento da parte dele. Muito pelo contrário, ele me ajuda a achar soluções. Essa parte musical, que é um. Que foi uma coisa que surgiu naturalmente, que eu, quando eu conheci ele, eu lembro que eu falava pra ele, cara, ele toca vários instrumentos e tal, e eu falava, cara, eu tenho umas ideias, eu tenho umas músicas que eu escrevi, mas eu nunca mostrei pra ninguém, que eu acho que, não sei, são bobas e tal. Aí um dia a gente vai falar sobre isso. 5 anos depois a gente fez um disco, a gente fez o álbum que chama Vem, que são músicas minhas e dele, assim, um projeto muito nosso. Então eu não tenho tempo ruim com o Diego nisso, mas não é fácil você conviver em casa, porque a gente é casal, a gente é pai e mãe, a gente é parceiro de trabalho na arte e também nos negócios, né? Que a gente tem essas lojas que eu te falei que a gente abriu franquia de loja e hoje a gente tem uma rede. Então, é um negócio que cresceu e que a gente também trabalha junto e bate cabeça pra caramba, que é uma área que a gente não tinha experiência. Então, eu acho que é o diálogo é o ponto, sabe? O problema é que, às vezes, a gente não sabe muito dialogar. Eu sou muito intensa, ele é muito intenso. Então, ao longo dos anos, a gente foi entendendo esse lugar. Porque, às vezes, era tudo muito over, sabe? Eu queria a minha opinião, ele queria a dele. E aí, a gente entendeu que, cara, isso é muito bom. Eu tenho um ponto de vista, você ter o seu, e a gente ouvir um outro, porque você me traz coisas, traz coisas. Mas como a gente vai fazer isso sem ser briga, né? Porque por muito tempo foi confuso, foi difícil. Hoje a gente tá num outro momento, que a gente consegue se ouvir melhor, que a gente consegue conversar melhor. Mas eu acho que o segredo é esse, é não guardar, não remoer, não ficar, tá com uma coisa assim, te magoando, você não tá gostando, conversa, fala, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nas contradições com pai e mãe. Muitas vezes a gente tem. Aliás, eu acho que as nossas maiores brigas foram nem por trabalho, nem foi questão da nossa educação no Dani, algumas divergências. A educação foi diferente de quando vocês eram pequenos? Você, Paula e Diego? Quando vocês eram pequenos, tipo, pai e mãe? Era outra Totalmente geração, diferente. né? Não, mas eu digo assim, diferente, divergente você e dele. Tipo assim, realidades diferentes, maneiras de educação. Eu acho que a gente até foi parecido, foi muito próximo. Mas hoje, eu tenho uma cabeça que, assim, tem coisa que não funcionou, né? E não só, a gente brinca, né? A educação dos anos 80, que era outra forma. Mas em relação ao mundo como o mundo é hoje, como era naquela época. Então, a gente, assim, às vezes eu acho assim, eu tenho uma preocupação excessiva numa coisa que ele é mais relax, entendeu? Eu falo, cara, não dá. Uma besteira, assim, besteira não, né? Pra mim é importante, inclusive, vira questão. Mas levar ele pra andar de bicicleta. Cara, você não vai sair hoje na rua de bicicleta com um menino de 8 anos. É difícil, em São Paulo. Entendeu? Então, assim, tem que levar na ciclovia, dentro de um parque, tem que ter... eu acho que uma grande diferença na criação minha e dele é que ele foi muito mais solto do que eu. Ele foi muito mais rua do que eu. Só que hoje em dia tá impossível, sabe? Então, acho que tem isso. Na educação escolar, por exemplo, a gente compartilha muito. Ele estuda numa escola construtivista, a gente acha que tem tudo a ver com ele. O menino muita ideia, muito criativo. Então, nisso a gente não diverge. Mas acho que nas questões do dia a dia, sabe? Ele desobedecer aqui, horário disso, horário daquilo. Então, isso vai às vezes pegando. O jeito que ele fala, que eu acho que não é tão legal, o jeito que eu falo. Então, a gente teve muitas questões nisso. E o Dani pequeno, a gente procurou um psicólogo que acompanhava o Dani, mas acompanhava a gente. De família, assim, uma terapia de família, que legal. Foi muito importante, porque a gente começou a ver que a gente divergir, discutir, começou a influenciar na criança. A gente sabe que não é legal, né? Então, a gente começou a aprender como lidar com essas situações, se unindo, né? E não ali na presença da criança. Então, acho que o nosso maior desafio foi ser pai, assim, pai e mãe. Foi sermos pais, assim. Como casal, foi o nosso maior desafio até hoje. E agora, daqui pra frente, quais são os projetos futuros? Agora é Arthur, Dani,
Mas e aí tem a empresa de vocês. É. Você pensa em voltar em algum momento, assim, ou é uma coisa que ainda não passa pela sua cabeça? Porque pelo momento que você tá vivendo vai ser agora Arthur 100%, né? Mas de trabalhos, assim, de atriz e tal, você pensa em voltar? Eu penso em voltar logo, eu não tenho. Ah, O Dani eu voltei logo também. Ai, eu sou tão cheia de ideias, de projeto. O Diego também, a gente não consegue ficar parado. Tanto que a gente tem, nesse meio tempo que eu voltei, eu gravei um curta, que texto meu, minha primeira direção, junto com meu irmão. Eu atuei no curta, produzi, fiz bonitinho e tá aí pra lançar. Eu e o Diego, a gente tem música nova pra lançar, tá quase lançando também, que a gente fez nesse período. Então agora, como é um momento que eu tenho que estar mais reservada, mais em São Paulo mesmo, não dá pra ficar viajando, eu tenho focado nos meus projetos pessoais com o Diego. Então a gente tem muita coisa aí pra fazer, mas estamos fazendo devagar e sempre, porque não adianta também atropelar. Então tem esse do curta, tem as músicas pra lançar, e eu pretendo voltar logo, assim, não quero esperar muito pra voltar também a atuar em novela, que eu gosto muito, acho muito gostoso. E a gente quer trabalhar, quer, né, se ocupar. Se movimentar, né? Porque quando a gente para muito também, a gente se perde. Eu, pelo menos, eu me perco um pouco, assim. Você teve isso de se perder, tipo, a Tive. individualidade, assim, a identidade. Com o Dani eu tive. E quando que voltou? Volta quando a criança começa a ficar com mais autonomia ou... Ai, menino, eu não sei exatamente o ponto que foi, mas eu sei que demorei uns 3 anos, assim. Eu fiquei realmente, e aí dá um desespero, porque você se afasta tanto daquilo do trabalho, que você fala, e agora pra eu retomar? E aí, com o Dani, eu retomei produzindo uma peça de teatro, que eu também atuei. Foi minha primeira produção em teatro, na época. Que foi um negócio também, que foi em São Paulo, foi tranquilo, juntei com amigos da área, enfim. Que foi minha maneira de voltar aos poucos, sabe? Estando perto do Dani. Eu não sei exatamente que horas que me deu o clique, mas teve um momento que eu me perdi, sim. E agora com o Arthur eu não quero que isso aconteça, não. Eu quero ter o meu primeiro momento com ele, pelo menos um aninho aí, né? Fazendo coisas menores. Mas a partir de que ele fizer um aninho aí, quero já pegar um trabalho legal, grande. Se Deus quiser. E ele há de querer, como diria a nossa Paola se tivesse aqui. A Paola fala, porque ela é passiva-agressiva com ninguém mais, ninguém menos que Deus. Ela fala, e ele há de querer. Ele há de querer. Obrigada, Paula. Eu amei receber você Obrigada aqui. a você, foi muito gostoso. Falo, né? Você vê, como eu te Eu falei, amo, o negócio gente. Eu adoro bater papo. Eu vou é tão indo gostoso. junto. É. E Hoje é a o gente segundo troca. programa que eu tô gravando. Um eu gravei com a Paola de manhã e agora esse segundo. Mas, gente, eu não canso. É Juro pra gostoso, você. né? Amo falar disso. É. Muito obrigada por ter topado. vir Obrigada, aqui. adorei falar um pouquinho aí da minha realidade. E obrigada pelo convite mais uma vez. Ai, muito obrigada. E eu quero agradecer também Kumon, nosso parceiro aqui de fevereiro. A gente tá muito animado com essa parceria. Eu, principalmente, que sou a ex-aluna de Kumon, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz Kumon e me ajudou a desenvolver várias habilidades para além da cognitiva, né? Para além daquela coisa que a gente faz de aprender o português e a matemática, assim, me ajudou em vários processos meus a desenvolver várias habilidades. Então, agradeço aqui Kumon, que está com a gente em fevereiro. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, mãetaoff.podcast, dá suas 5 estrelinhas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Até quinta que vem, às 8 da noite, eu te espero aqui. Paola estará de volta, viu? Não precisem chorar. Paola estará de volta no próximo episódio. Até lá, tchau!